E eu queria que você falasse para todo mundo entender qual que é, então, a importância das experiências positivas ou desse acolhimento desde o primeiro minuto de vida? Lógico que a gente sabe desde que seja possível, né? Alguns poucos bebês vão ter realmente indicações reais de reanimação, de serem tirados de próximo da mãe de maneira efetiva, e por isso que toda sala de parto deve necessariamente ter um pediatra apto para lidar com intercorrências. Mas a grande maioria dos bebês a gente sabe que não vão precisar de intervenções. E aí eu queria que você colocasse a importância desses primeiros minutos e o quanto essas experiências têm impacto. A neurociência, ela vem estudando muito como o bebê ele vivencia, como ele consegue sentir o mundo e como essas experiências vão moldando esse ser humano, né? Porque assim, o bebê ele é um ser humano, então desde os primeiros minutos, o bebê, tudo que ele experiencia nesse momento de nascimento vai ficar marcado, porque imagina, o cérebro do bebê ele já está com todos os neurônios formados, mas a conexão entre um e outro, ela não existe, né? Ela vai existindo a forma que ele vai tendo experiências. A partir do momento que ele nasce, é a primeira experiência que ele vai ter. Então, é como se fosse a primeira página do livro. E o nascimento, ele é, eu diria até que a maior de todas as crises que o ser humano vivencia. Então, quando ele vive esse momento, né, a partir do momento que ele vivencia isso, ele vai registrar essa experiência, né? Então, se ele vivencia uma experiência ruim, uma experiência dolorosa, uma experiência de sofrimento, essa experiência vai ficar armazenada. Então, a partir do momento que ele tiver que vivenciar uma crise, que ele tiver que vivenciar um sofrimento, é essa experiência que ele vai resgatar. E é uma experiência de sobrevivência, é uma experiência difícil. Quando o bebê, então, ele experimenta uma experiência positiva, quando ele vivencia aí o nascimento, né, acolhido pelos pais, quando ele tem ali todo esse momento dentro de um ambiente com pouco som, com pouca luminosidade, ele aprende, então, que é possível viver todo esse processo de mudança, de ruptura, né, de mudança brusca, de forma acolhedora, de forma a ser respeitado. Então, tudo isso vai ter impacto na vida toda. A gente chama, né, de imprint. Então, a relação de afeto, ela é construída. O bebê que tem esse acolhimento com a mãe no nascimento, ele já fica com aquela memória do nascimento, ele já vai ficar com aquela memória, então ele consegue reconhecer com mais facilidade a mãe. A importância que eu sempre faço, né, o pai ter esse processo de acolhimento aí, também de ter esse processo junto com o bebê, né, nesses primeiros minutos, porque a partir do momento que ele tem esse processo, né, de que ele tem esse convívio, essa experiência com o pai, ela vai acabar ficando memorizada no cérebro do bebê. Então, no próximo contato que ele tiver com o pai, ele consegue reconhecer, ele aceita melhor o colo, né? Então, são experiências que não são difíceis da gente fazer, porque são minutos ali, vamos colocar que seja uma hora, né, disso acontecer, e que vai ter impacto para o resto da vida dessa pessoa. Então, a humanização é a gente trazer o nascimento para o bebê o protagonismo. É o bebê que, de fato, é o centro do nascimento, né? Então, a prioridade é ele vivenciar toda essa experiência de forma mais acolhedora, de forma mais positiva possível. Eu sempre falo, e também você sempre traz essa imagem, que eu lembro que depois que a gente começou a falar sobre isso, eu até perguntei para minha mãe como que foi quando eu nasci. Então, há 30 e poucos anos, não vou falar quanto, há 30 e poucos anos atrás, minha mãe falou exatamente isso. Então, assim, eu nasci, daí eu fui para um berçário, fiquei lá no berçário, e depois o neném era levado só no quarto para a mãe amamentar. Então, eu nasci de manhã, daí as enfermeiras, né, davam a glicose, um sorinho glicosado, e aí ou levava chá só, com ou açúcar. chá, mas eu tomei alguma A coisa glicose. com glicose, não sei. E aí, à tarde só que elas levavam para amamentar. Amamentava, esse bebê de novo era levado pela enfermagem, né,
para ficar de novo no berçário. Então, nem dormia Aham. com os pais. Então, assim, não é tanto tempo atrás. Então, a gente pegou os bebês que nasciam lá em casa, de partos acolhedores, e aí coloca esses bebês nascendo e ficando nos berçários.